Aí o tempo passa e, felizmente, nesse caso, o Supremo volta atrás e dá a tal interpretação conforme nesse tema 201 do STF. Então, em 2017, o Supremo volta a visitar o assunto, tá? Muito tempo depois, é verdade, com a informática, a nota fiscal eletrônica, os sistemas de informática bastante evoluídos, uma escrituração fiscal e uma contabilidade já todas digitais na quase totalidade do país, e com os computadores podendo pensar no lugar da gente. E aí o Supremo revisita o tema e entra num contexto no qual, gente, o que eu disse lá atrás não vale mais não. Porque agora isso pode ser feito sem que a substituição tributária perca o sentido. Hoje a gente tem ferramentas para identificar os preços reais, a gente tem ferramentas para identificar as operações e as expressões econômicas dela decorrentes. E em relação a isso, é sim, não refazendo a inconstitucionalidade, mas dando a dita interpretação conforme, admitir que o contribuinte tem sim o direito à restituição desse ICMS quando a base de cálculo praticada for inferior à base de cálculo que serviu de esteio para a tributação presumida por substituição tributária. Algumas vírgulas que a gente precisa olhar aí nessa decisão, na realidade não na própria decisão, na implementação da decisão e em como o meio jurídico tratou essas decisões. Gente, nessa dita substituição tributária liberatória, o meu primeiro parâmetro de tributação é a operação praticada entre o substituto e o substituído. O meu último parâmetro de verificação é a operação praticada pelo substituído que deu encerramento à cadeia de circulação da mercadoria. Deixa eu tentar explicar melhor um pouquinho isso para vocês. Uma indústria de cerveja vende a cerveja para um distribuidor de cerveja. Esse distribuidor de cerveja vende a cerveja para um supermercado. E esse supermercado vende, ao menos em tese e na sua maior expressão, para um consumidor final. Vai ter lá o barraqueiro da praia, o menino do pequeno restaurante, alguém que vai comprar para seguir com a destinação de cadeia de circulação, mas não é o relevante dentro desse contexto. E aí chegaram para a gente várias demandas em que o distribuidor chegava com uma planilha gigante e me dizia: doutor, eu tenho direito a isso aqui, não tenho? Eu disse: não, meu amigo. Me desculpe. Você não encerrou a cadeia de circulação da mercadoria. A decisão do Supremo, gente, não é esteio para que cada elo subsequente da cadeia de circulação econômica das mercadorias submetidas à substituição tenha um pretenso direito à restituição. Seria a monofasia ao contrário. Se o supermercado tem direito a pedir de volta, o distribuidor que vendeu para ele não pode ter esse mesmo direito, até porque o imposto foi um só. Então, uma coisa que eu acho que é importante que se veja as decisões dizem uma coisa e os contextos fáticos precisam ser levados em consideração toda vez que a gente for parar para olhar e estudar esses casos. Vou dar uma vírgula aqui para falar de PIS/COFINS. Saiu lá, está começando a transitar em julgado um monte de ação da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Vou abrir esse adendo aqui para falar um pouquinho desse danado desse ICMS. Que ICMS é esse?
qual ICMS é que eu vou excluir da base da substituição? E em que proporção, em que razão? A Receita Federal, para a gente não ficar com a impressão de que só os estados exorbitam do direito de espernear depois que perdem, a Receita Federal saiu com a solução de consulta dizendo textualmente que a decisão do Supremo determinava como quantum a abater o ICMS recolhido. Isso não está dito em lugar nenhum da decisão do Supremo. Muito antes e pelo contrário. O ICMS recolhido, em que... Aí vamos falar um pouquinho de português. Eu vou parar uma outra vírgula aqui, que agora eu me lembrei de Ariano Suassuna. Chegou lá numa aula e disse, minha gente, eu trabalho com a língua, a gente precisa ter cuidado com ela. Nessa questão do ICMS, seja desse paradigma ou do paradigma do Piscofim, gente, vamos ter todo o cuidado do mundo com o português. Os conceitos de imposto recolhido, imposto apurado, imposto pago, são completamente distintos entre si. E aí eu vou lembrar da história de Ariano Suassuna, que reclamou porque alguém leu em algum lugar que Chimbinha, da banda Calypso, era um gênio da música. E aí ele botou a mão e disse, ó, não tenho nada contra ele, mas se eu disser que ele é gênio, eu vou dizer que Beethoven é o quê? Então, vamos ter alguns cuidados na hora de nominar as coisas, porque os tribunais não estão tendo esse cuidado, as legislações estaduais não estão tendo esse cuidado, e a gente acaba aqui está induzindo determinadas conclusões, cujo equívoco primário está no português lá de trás.